Graça e a paz, meus irmãos. Convido você à leitura novamente lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Farei a leitura apenas do versículo 7 e do versículo 8. Eles nos dizem assim: Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Irmão, nos primeiros versículos desse capítulo, ontem nós meditamos sobre como Paulo orienta Tito a guiar os crentes na sua conduta diária. Nós falamos que, apesar que ele divide aqui em classes de homens idosos, mulheres idosas, jovens recém-casadas, moços e os servos, essas orientações elas servem para todos nós. Mas nesses dois versículos aqui, do versículo 7 e 8, há uma orientação pessoal de Paulo para Tito. E nessas orientações eu gostaria de tirar alguns ensinos para nós também. Veja que ele fala: torna-te pessoalmente. Embora haja uma clara responsabilidade do comportamento da igreja como coletivo, colocado aqui nessas classes anteriores que a gente mencionou, esse comportamento coletivo ele só é possível através da nossa atitude pessoal de cada membro. Nós só pode, melhor dizendo, a igreja ela só vai se comportar diante da sociedade de determinada forma quando cada membro individualmente tiver o comportamento sadio e um comportamento de acordo com a ética cristã. Se cada crente individualmente se comportar de forma santa, naturalmente a igreja, como um grupo, vai manifestar sua santidade também nesse mundo. Por isso, quando Paulo aqui ele passa do, do comportamento coletivo aos idosos, às mulheres idosas, aos jovens, aos servos, jovens recém-casados e tudo, ele também está falando individualmente, porque a classe de pessoas ela é formada por indivíduos e cada um de nós, pessoalmente, devemos ter uma conduta correta nesse mundo. Mas veja que aqui Paulo ele fala desse padrão de boas obras. Ele fala: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Se você observar, vai perceber que esse será um tema, as boas obras, um tema importantíssimo, de forma que Paulo ele vai mencionar pelo menos mais 4 vezes no restante aqui dessa epístola, dessa pequena carta. Ele vai falar que Cristo morreu por nós para nos fazer um povo zeloso de boas obras, no versículo 14. No capítulo 3º, versículo 1º, vai falar que nós devemos estar prontos para toda boa obra. No versículo 8 do capítulo 3º, ele também vai falar que é para isso que nós fomos chamados, que nós devemos estar solícitos na prática de boas obras. E assim também no versículo 14 vai falar que esse é o diferencial da igreja. Olha, versículo 14 do capítulo 3 ele fala: quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Então, irmão, nós devemos lembrar que no contexto da sociedade grega, romana, não havia muita preocupação com os mais necessitados. Não havia políticas, principalmente governamentais, em cuidado de órfãos, viúvas, dos pobres, dos doentes. Cada família era responsável por seu membro, de forma que se houvesse um pobre, que a família cuidasse. Se houvesse uma viúva, que um irmão próximo, algum parente próximo cuidasse. Então, havia uma desigualdade muito grande na sociedade grega e romana, de forma que havia muitas pessoas que viviam nas ruas por causa da sua situação de necessidade. Muitos doentes, às vezes, eram largados, até mesmo pelos familiares, com medo de uma epidemia que pudesse afetar todos do seu lar. Então, a igreja ela devia se distinguir na sociedade nisso. A igreja era aquela que deveria acolher os necessitados, suprir a comida dos
a favor dos pobres, deveria auxiliar os órfãos e as viúvas, e a gente vai ver principalmente em Atos que essa é a grande orientação dos apóstolos para com os diáconos, para o serviço diaconal. Então, na verdade, essa orientação de Paulo aqui, tanto para Tito quanto para a igreja em geral, era para que a igreja, individualmente, ela apenas realizasse aquela prática de ser imitador de Jesus, que demonstrou em todo o seu ministério o zelo pelas boas obras, o zelo no cuidado das viúvas, dos órfãos, dos pobres, necessitados e também dos doentes. Então, quando ele fala aqui, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, fala, distingua-se, porque essa também é a função da igreja, para que a igreja, através do seu cuidado com os necessitados, ela possa mostrar o amor de Deus, o amor de Cristo pelos homens. Mas Paulo ele continua dizendo, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível. Paulo aqui dá uma orientação a Tito sobre a sua postura no ensino, principalmente para se diferenciar das atitudes dos falsos mestres. Vocês lembrarem, quando nós meditamos o capítulo 1, versículo 10 e 11, ali ele fala que os falsos mestres são insubordinados, palradores frívolos, enganadores. Eles são pessoas que falam demais e andam pervertendo casas inteiras com a torpe ganância. Então ele diz aqui Tito que Tito deveria ser diferente no seu ensino. E também é uma orientação para nós, irmãos, principalmente de como nós devemos nos comportar em nossas conversas, principalmente quando nós estamos falando a alguém a respeito do Evangelho, quando nós estamos ensinando alguém a respeito da palavra de Deus. O ensino aqui, veja que ele fala, tem que ser íntegro. A palavra íntegra, ela expressa tanto algo que tem que ser integral, né? Uma característica de ser integral, completo, de ser pleno, e aqui a gente pode lembrar que lá no capítulo 1, versículo 2, Paulo fala da plenitude do conhecimento. Então, quando nós ensinamos, nós temos que ensinar todo o Evangelho, falando não apenas das bênçãos, mas das exigências do Evangelho, falando do arrependimento do pecado, da confissão dos erros, das iniquidades diante do Senhor também. Então, no ensino, mostra integridade, mostra que você vai apresentar o evangelho todo e completo às pessoas, mas também tem a característica de ser honesto. Seja honesto e verdadeiro em todo o seu ensino. Ele continua, é necessário que tem que ser reverente também o ensino. Reverência, irmãos, porque temos que mostrar respeito, porque a gente sabe que aquilo que nós estamos ensinando a respeito da palavra de Deus está falando de coisas que são santas, são coisas espirituais. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas fazendo piadas com o evangelho, usando até mesmo o púlpito para fazer suas graças e fazer a plateia, vamos dizer assim, rir. O evangelho é coisa séria e deve ser tratada com reverência. Linguagem sadia e irrepreensível. Isso tem relaciona, irmãos, à consciência dessa reverência, né? Ou seja, ao falarmos do Evangelho, devemos ter cuidado como nós falamos. Enfim, irmãos, tudo isso, como diz Paulo, é para honrar a Deus e envergonhar o adversário. Ele diz para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Irmãos, aqui o adversário Paulo não está necessariamente falando de Satanás ou diabo, não. Mas ele está falando dos homens que são adversários, dos homens que perseguem a igreja. É algo semelhante que Pedro trata na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15 e 16. Ele diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder àquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com toda boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vejam que há uma semelhança muito grande nas palavras de Paulo e Pedro. A linguagem sadia para que os adversários sejam envergonhados. Concluindo, irmãos, nós temos uma postura nesse mundo.
uma postura para que através das nossas obras e da nossa conversa nós demonstremos Cristo em nosso viver e as pessoas venham a conhecer o Evangelho por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho. É nossa responsabilidade, individualmente, pessoalmente e também como igreja, coletivamente. E que Deus nos ajude a cumprirmos esse nosso chamado. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, adoramos o Teu nome, exaltamos, ó Pai, a Tua glória e a Tua majestade e pedimos que Tu venhas sobre nós com Teu Espírito Santo, derramando, Senhor, sobre nós a capacitação para vivermos do modo digno do Teu Evangelho, para vivermos, ó Pai, para o Teu louvor, para que em todo o nosso comportamento possamos resplandecer a glória do Teu Filho Jesus, para que no nosso falar possamos transparecer a sabedoria do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, Senhor, porque sabemos da nossa falha, da nossa fragilidade, mas cremos no Teu poder em nós. Pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.